Olá, eu sou Vera Salvo, nutricionista, pós-doutora em saúde coletiva, nos temas de Mindfulness, Mindful Eating e cultivo da compaixão. Nesse momento, vamos conversar um pouquinho sobre o comer emocional. É um prazer estar aqui nessa jornada de cuidado para a saúde mental, trazendo a alimentação como uma possibilidade de mediar esse processo. Então, quando falamos na saúde mental, temos talvez algumas dúvidas em relação ao que isso significa. Na verdade, quando falamos de alimentação, não podemos esquecer do aspecto emocional. A emoção faz parte do nosso comer, afinal, nós comemos por muitos motivos. Mas especificamente, quando falamos sobre o comer emocional, estamos falando de um comer que é motivado em função de emoções que consideramos difíceis. Então, muitas vezes o medo, a frustração, a tristeza leva a esse comer pela emoção, o comer emocional. Em relação a números, dados sobre a prevalência desse comer emocional, os dados são bastante escassos, mas o que sabemos é que encontramos esse comer emocional muito mais frequentemente dentre as pessoas que têm um excesso de peso ou obesidade. Então, nesse sentido, para que possamos compreender melhor esse aspecto emocional da alimentação, podemos nos recordar do quanto, talvez, na nossa trajetória, o lidar com as emoções é algo difícil, desafiador. As emoções são algo abstrato na nossa vida e, ao longo de nossa história, não fomos educados emocionalmente para permitirmos que diferentes emoções possam nos permear. Parece que temos a obrigação de estarmos sempre felizes, contentes, satisfeitos. Parece que o fato de estarmos sempre sorrindo é sinal de força, de fortaleza, e que é errado, é proibido, por exemplo, ficar triste, mostrar, às vezes, suas dificuldades. Então, diante da dificuldade com o abstrato e não nos permitirmos, por exemplo, sentir, o alimento entra, para que, então, de certa forma, possamos nos anestesiar. Então, para sentir menos, acabamos por comer mais, como uma forma de esquiva, como uma proteção, uma maneira, muitas vezes, de encontrar alívio e nos desconectarmos daquilo que nos faz sofrer, pois nenhum de nós, enquanto seres humanos, queremos o sofrimento, todos nós queremos ser felizes. E a alimentação é uma forma simples de prazer, para que possamos, então, compreender um pouquinho mais a respeito desse comer emocional, podemos, então, começar a nossa compreensão a partir do ato em si. Então, temos uma situação, por exemplo, que nos estressa, que nos incomoda, que é desafiadora, com a qual, por exemplo, não sabemos lidar. E diante dessa situação, uma emoção intensa, uma dificuldade até de nomear, de identificar essas emoções, esses sentimentos, faz com que nós procuremos o comer,
a alimentação, que é o amigo de todas as horas, 24 horas por dia disponível, licitamente, para que possamos nos confortar, nos apoiar e sobreviver, às vezes, diante das tempestades que surgem dentro de nós. O nomear as emoções, o perceber o que estamos de fato sentindo, se é raiva, se é tristeza, se é uma frustração, pode nos ajudar muito no sentido de liberarmos um pouco o nosso sistema límbico. Mas é preciso que estejamos atentos para poder perceber o que de fato estamos sentindo e assim podermos nos cuidar melhor. A partir, então, deste ciclo emocional, o alimento que é para nos nutrir, para nos fornecer, por exemplo, energia, ele entra como se fosse um sedativo, nos anestesiando, nos apartando daquela dor que muitas vezes parece não ser suportável, aquela dor ou aquela emoção classificada como ruim, a partir do nosso julgamento, uma vez que emoções são apenas emoções, é como se pudéssemos nos livrar dela, preencher esse espaço com um alimento. E, em geral, esses alimentos são alimentos bastante palatáveis, que podem encontrar uma memória na nossa infância, um alimento que já nos ajudou nessa convivência com a emoção difícil, que nos acalmou, por exemplo, em algum momento do passado, e que por uma aprendizagem do cérebro, nós passamos a repetir automaticamente esse comportamento. Então, dentro da neurociência, é importante que nós possamos observar aquilo que podemos fazer na direção, de fato, de um alívio, ou o que, a partir do nosso comportamento, pode representar um peso, um sofrimento ainda maior. Então, o medo, que é uma emoção básica, pode estar presente em diferentes contextos da nossa vida e em diferentes proporções. Se temos medo e aceitamos que isso é algo natural, todos nós temos medo de alguma coisa, o medo de perdermos o emprego, o medo de adoecer, o medo de perdermos, por exemplo, alguém querido. Então, nossa relação é de compreensão, de amizade perante essa emoção difícil. O que vai resultar disso é que temos o medo, e isso faz parte da vida, isso é natural. Mas dentro dessa educação em que temos que ser fortes, temos que estar sempre bem, aguentar tudo, não podemos mostrar nossas vulnerabilidades, ao surgimento deste medo, nós muitas vezes resistimos, não aceitamos, não queremos nos sentir como nos sentimos. Gostaríamos de ter mais coragem, mais presença, mais força. E ao resistirmos, ao não aceitarmos o que está, do jeito que está, aquilo que a gente resiste, a partir da neurociência, nos mostra que, na verdade, persiste. E persiste numa proporção ainda maior. Então, ao invés de termos apenas o medo, que originalmente era essa emoção, esse sentimento que tínhamos, podemos agregar muitos outros. Então, além do medo, a vergonha, a aversão, o sentimento de inadequação. Então, aquilo que tinha uma proporção ganha um tamanho e ocupa um lugar muito maior, fazendo com que a nossa qualidade de vida possa ser mais prejudicada. Dessa forma, sofremos. Então, ao não aceitarmos essas emoções, o medo, a raiva, a frustração, porque não podemos sentir, é errado, nos sentimos culpados, nós relutamos, porque estamos sentindo, mas não queremos sentir e, no entanto, não temos o controle, o domínio sobre isso. Uma opção é tentarmos fugir, evitar esses sentimentos.
isso nos faz sofrer, porque talvez nós tenhamos outras histórias também, experiências, com sentimentos negativos e não queiramos repetir, não queiramos novamente sentir aquilo que anteriormente já foi experimentado, gerando essa emoção negativa que vai se retroalimentando. Eu vou brigando com aquilo que eu estou sentindo, ao invés de dar espaço para aquilo que está numa observação consciente daquilo que se apresenta, como mensageiros, como amigos que talvez possam me mostrar algo, uma maneira diferente de me relacionar. E nesse sentido, didaticamente, nós podemos classificar a fome de duas maneiras. Então, podemos ter a fome física do nosso estômago, que é fisiológica, que faz parte da nossa vida. Comemos também para sobreviver, para obter energia. E essa fome física, ela é gradual. Então, à medida que não nos alimentamos por várias horas, conforme o tempo passa, a tendência é que nós apresentemos uma exacerbação desses sintomas. Então, aquilo que era, por exemplo, um pequeno desconforto no estômago pode se transformar num desconforto maior. O que era apenas uma sensação de vazio pode se tornar uma imensa cratera. A notícia boa é que, uma vez que possamos saciar nosso corpo, trazer o alimento que ele necessita, nós nos sentimos satisfeitos. De forma diversa, nós temos, então, o que poderíamos chamar da fome emocional. A fome emocional, ela não tem essa mesma gradação que mencionamos na fome física. Quando falamos da fome emocional, ela tem uma urgência, ela surge de repente e, na verdade, ela é seletiva. Então, enquanto na fome é possível comer, como dizem, até pedra temperada, quando falamos, por exemplo, nessa fome emocional, normalmente o que virá à nossa mente? Quais são os alimentos escolhidos? Aqueles que contêm maior quantidade de açúcar, de gordura, que são mais palatáveis ou que têm mais sal e que até historicamente foram muito preciosos na nossa história, na nossa evolução. E ao comer estes alimentos, nós não nos sentimos completamente saciados. Existe um buraquinho que mostra que algo não foi preenchido. Então, essa sensação, às vezes, de alívio, de saciedade é muito momentânea e ficamos muitas vezes buscando um alimento após o outro, o quente, o frio, o doce, o salgado, na tentativa de preencher algo que não é alimentar, mas que pela nossa dificuldade, como se fôssemos analfabetos emocionais, nós traduzimos como alimento. Então, desde pequenos, o bebê, por exemplo, tem essa necessidade de buscar o alimento a partir de uma interpretação dos pais. Então, é só chorar que nós entendemos que deve ser fome, que deve ser falta de alimento, que nem sempre é verdade. São criados, então, condicionamentos a partir daí. Nesse sentido, quando temos que escolher o que comer, nós temos algumas opções, já que fazemos centenas, mais de 300 escolhas alimentares diariamente. Então, nós podemos fazer, e em épocas de mentalidade de dieta, de nutricionismo, em que focamos a atenção no nutriente e não no alimento, fazendo diferentes classificações e tendo muitos julgamentos, nós podemos escolher, por exemplo, a partir da cognição, da nossa mente racional, pensando muito de maneira reducionista no alimento enquanto nutriente. Então, eu chamo esse de carboidrato, esse de proteína, esse de lipídio, e não de arroz, de carne. Nós nos focamos muito
nessas características nutricionais e desumanizamos o comer. Aqui existe uma grande inflexibilidade. Por outro lado, podemos também decidir com a nossa mente mais emocional, baseada, então, naquilo que estamos sentindo, naqueles alimentos que podem ser, de alguma forma, conforto, que tem a ver com a nossa própria história ao longo da vida e que muitas vezes mantém essa característica de alimentos extremamente palatáveis e nutricionalmente não tão equilibrados. O que cultivamos a partir de uma maior consciência é a possibilidade de nem sermos tão racionais, com a nossa mente racional escolhendo o que vamos comer, e nem tão emocionais, tão impulsivos, respondendo à alimentação de uma maneira muito reativa, a partir de uma grande estimulação também da nossa amígdala cerebral. Então, nesse sentido, cultivamos a mente sábia, que é capaz de acolher as emoções, de não desprezar a racionalidade em relação à ciência da nutrição, mas sem se dedicar exclusivamente a ela, para que possamos ter esse espaço de conexão conosco, esse espaço de conexão interna. E para ir finalizando esse nosso momento, dentro do contexto de mindfulness, nós fazemos uma prática que vem do acrônimo em inglês, que é o RAIN, cujo objetivo, na verdade, é termos esses 4 passos, como se fosse uma gradação, para que nós possamos, então, nos sentir melhor diante dos desafios, de forma que o alimento possa, sim, ocupar esse espaço na nossa vida também para trazer conforto, mas que hajam outras opções, outros caminhos diante de momentos desafiadores. Então, seguindo esse acrônimo, nós teríamos, em primeiro lugar, a possibilidade de reconhecermos, admitirmos o que estamos sentindo, o que estamos pensando, então trazermos aqui a habilidade de mindfulness, de estarmos atentos para perceber, para notar. No segundo passo, a partir das lições da neurociência, aceitarmos o que está, do jeito que está. Isso não quer dizer que vamos ser resignados. Então, a gente abaixa a cabeça e vai ser desse jeito mesmo, não tem outra forma. Essa aceitação, na verdade, no contexto de mindfulness, é a coragem de poder enxergar todo o contexto e, às vezes, sabiamente, perceber que o melhor que temos a fazer, se nada mais nos cabe em relação a recursos em relação a isso, é que nós possamos acolher e aceitar, porque se lutarmos, vamos, na verdade, trazer um sofrimento ainda maior, como vimos ao longo da apresentação. Nos permitirmos também, no investigar, trazer a curiosidade para esse nosso processo, que permite trazer uma abertura e menos julgamento à medida que nos permitimos fazer essa investigação. Para, por fim, no último passo, não nos identificarmos, quer seja com as nossas emoções, quer seja, por exemplo, com os nossos pensamentos, nós não somos aquilo que pensamos, não somos os nossos pensamentos e nem as nossas emoções. Nossa mente produz pensamentos, nós sentimos emoções e podemos manter um certo distanciamento, podemos, na verdade, perceber desse outro lugar aquilo que se apresenta, aquilo que faz parte da nossa experiência nesse momento. Então, espero que esse nosso momento juntos possa ter trazido alguma utilidade para vocês, permitindo que, às vezes, o comer emocional possa fazer parte
dos nossos dias, sem que nós nos julguemos, mas que também possamos encontrar outros recursos dentro de nós. Muito obrigada.